Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui da Ford College. Hoje eu vou vestir o chapéu de arquiteto-chefe e a nossa missão é bem clara: desenhar as plantas de engenharia definitivas para fazer essa transição do EVM direto para o ecossistema SVM. Então bora mergulhar nisso e entender como a gente tira aquelas estratégias de conexão RPC lá do código e leva direto para o campo de batalha operacional. Aqui está o nosso mapa da obra de hoje. Vamos passar por do código para a implantação, mapeando padrões para artefatos, debater topologias borda versus central, firmar o contrato de integridade, rodar a validação e rollout canário e, por fim, fechar com o resumo e próximos passos. Esse é o nosso caminho exato da teoria até a execução de hoje. Então, entrando na nossa primeira fase, do código para a implantação. É aqui que a gente sai da teoria e vai direto para a prática. Sabe, o contraste aqui é super interessante. Pensa comigo. A gente pode encarar as políticas lá no nível do código, do lado esquerdo, aquelas rotinas de retries, o back-off exponencial, o jitter. Tudo isso é tipo desenhar o projeto numa prancheta, sabe? A nossa planta baixa. Mas a implantação em produção, que está aí do lado direito, bom, aí é literalmente despejar o concreto. É exatamente onde a nossa estrutura vai ter que aguentar a força da gravidade e as milhares de requisições batendo na porta ao mesmo tempo. Seguindo em frente, vamos para a seção 2, mapeando padrões para artefatos. Essa é a nossa equação central. Essa equação técnica é o que dita as regras do jogo para a nossa topologia. Olha só a primeira linha. Se o padrão que a gente precisa exige um primário fixo com subscriptions contínuas, nós vamos precisar de uma latência quase inexistente e uma baita afinidade de conexão. E qual é a peça ideal para isso? Nossos RPCs posicionados bem na borda da rede, o famoso edge. Agora, descendo para a segunda linha, quando a gente lida com consultas curtas e idempotentes, o nosso maior requisito vira escalabilidade horizontal. A saída, construir um cluster RPC stateless, ou seja, sem estado, e colocar tudo isso atrás de um balanceador de carga. Para ficar mais fácil de visualizar, imagina organizar uma cafeteria lotada. Essas consultas curtas são como aquela fila dinâmica no balcão principal, super rápida. Já as subscriptions são como aqueles clientes que chegam, reservam uma mesa no fundo e ficam ali conectados durante horas. E continuando a ler a nossa planta, a gente chega nas tarefas mais pesadas. Se o padrão envolver o envio de lotes, o famoso batching, mas com limites de taxa super rigorosos, a nossa operação vai clamar por um controle de back pressure. Isso pede logo um serviço agregador dedicado. Mas atenção total aqui para a última linha da tabela. As chamadas administrativas exigem um isolamento de segurança absoluto, sem negociação. O artefato que a gente gera é um endpoint RPC privilegiado, totalmente isolado. É literalmente como construir uma sala VIP num banco, com paredes reforçadas e portas duplas, garantindo que as operações mais vitais do sistema fiquem longe de qualquer olhar de fora. Beleza, vamos para a seção 3. Topologias. Borda versus central. Onde nós vamos construir fisicamente nossos nós. Aqui a gente tem o verdadeiro embate arquitetônico. Do lado esquerdo, a topologia de borda, o edge. Esse é o ecossistema perfeito para manter os sockets absurdamente estáveis e com uma latência beirando zero para o tráfego em tempo real. Os nós ficam colados na origem da requisição. Já do outro lado, a topologia central, à direita, foi feita para aguentar pancada mesmo. É aquele núcleo duro capaz de suportar rajadas gigantescas de consultas curtas ou lotes enormes de dados. E como é uma arquitetura que não precisa ficar lembrando do estado de cada coisinha, a gente pode simplesmente escalar mais máquinas infinitamente, acompanhando o que a demanda pedir. O que nos leva à seção 4, o contrato de integridade. É aqui que a gente garante a saúde de todo o sistema. A espinha dorsal desse contrato é o que chamamos de sonda de integridade, ou health probe. Pensa nisso como se fosse um médico tirando o pulso de um paciente ali rapidinho no corredor do hospital. É uma checagem ultra leve, geralmente só dando um oi num endpoint com um caminho /health. A regra de ouro aqui? A resposta tem que ser a jato, entregando um status cristalino e códigos de falha que qualquer máquina consiga ler sem pestanejar. Sem enrolação, sem ambiguidade. Se o nó não deu pulso, a gente fica sabendo na hora que deu ruim. E o que acontece se o nó falhar nesse teste de pulso? Aí entra em cena o TTL de Unhealthy. Pensa num cronômetro regressivo que funciona como uma caixa de penalidade implacável para servidores que estão se comportando mal. É um tempo de vida temporário na memória que dita os minutos ou segundos exatos em que esse nó doente é banido da rotação. Isso garante que o nosso balanceador de carga jamais mande requisições novas para trabalhadores que não estão operando 100%. Afinal de contas, ponte nenhuma fica de pé com um bloco rachado com corda.
E é exatamente assim que a gente traduz a teoria para o campo das operações. Aquela lógica escrita lá no array de prioridades do código Node.js acaba funcionando como um esboço exato para criar as regras de DNS e de balanceamento de carga. As sondas de saúde passam a exigir contratos de dados que não mudam de jeito nenhum. E aquele TTL? Ele define matematicamente o tempo de geladeira de uma máquina até ela se curar e voltar para o jogo. É uma engrenagem onde nenhuma peça trabalha sozinha. Agora, entrando na seção 5, validação e rollout canário. É hora de colocar a nossa ponte à prova de verdade. Para fazer isso com precisão cirúrgica, nós seguimos este fluxo de implantação de 5 etapas, e é uma depois da outra religiosamente. Passo 1, planejar. Passo 2, provisionar as máquinas. Passo 3, validar fortemente. Passo 4, implementar a solução. E o passo 5, monitorar os resultados bem de perto. Tentar pular ou apressar qualquer uma dessas fases é literalmente pedir para ter dor de cabeça lá na frente no mundo da Web3. E a fase de validação não é brincadeira não, tá? A gente não tá falando de dar um pinguinho no servidor para ver se ele responde. A parada aqui é rodar uma varredura de latência com o sistema sob carga pesada e constante. É forçar a barra mantendo milhares de sockets abertos ao mesmo tempo só para testar se as subscriptions aguentam a pressão sem colapsar. E o teste de fogo, a simulação de gatilho de failover. A gente vai lá e desliga um nó primário de propósito, com tudo rodando, só para ter certeza absoluta de que o nosso plano B entra em ação sem ninguém nem notar o tranco. Bom, se o sistema sobreviveu a todo esse estresse de laboratório, a gente dá o play no rollout canário. Olha só o gráfico. A gente lança a nova configuração só para uma fatia bem pequenininha do tráfego, tipo uns 10%, o nosso canário. Os 90% restantes continuam rodando mega seguros lá nos nós antigos. Sabe quando a gente coloca só a pontinha do pé na água da piscina para ver se tá fria antes de pular de cabeça? É exatamente a mesma lógica. Se os dados começarem a apitar qualquer problema nesse canário, a gente aciona o botão de rollback imediatamente e o grande público nem fica sabendo que algo deu errado. Chegando agora na nossa reta final, seção 6, resumo e próximos passos. Vamos amarrar as pontas desse projeto. O ponto alto, a grande regra de ouro que a gente tem que levar de tudo isso, é que não existe espaço para achismo em infraestrutura. É o comportamento que a gente codifica no cliente que sempre vai ditar o desenho da rede. As nossas sondas de integridade formam um contrato operacional inquebrável entre quem escreve o código e quem gerencia os nós no dia a dia. E nunca se esqueçam disso. O failover que a gente joga lá em produção tem que ser um espelho absolutamente perfeito das nossas políticas de retentativa desenhadas no comecinho do desenvolvimento. E para fechar a nossa análise de hoje com chave de ouro, eu deixo uma provocação no ar para todo mundo pensar. Agora que conseguimos validar a nossa implantação toda, como que a gente transforma esses testes de implantação complexos e essas sondas de saúde em métricas reais e acionáveis de observabilidade para usar na prática? Pois é, esse vai ser exatamente o desafio da nossa próxima conversa. Quero agradecer demais a companhia de todo mundo em mais essa exploração incrível aqui da Ford College. E olha, para quem quiser continuar dominando as fundações da arquitetura Web3, não esqueçam de acessar o nosso site ford.college. Um baita abraço para todo mundo e a gente se vê na próxima etapa dessa construção.